Fala galera do Falando de Processo 365, excelente projeto coordenado pelo meu amigo Antônio Carvalho, Xará. Hoje vamos iniciar uma série que vai tratar do processo tributário, ou seja, impactos do Código de Processo Civil em demandas envolvendo o direito tributário e também procedimentos especiais que tratam relativo ou tem alguma afinidade com o direito tributário, como é o caso da execução fiscal e a medida cautelar fiscal. O tema de hoje é um tema que está sendo objeto de muita polêmica, que é a aplicação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na execução fiscal. Por exemplo, o TRF da Terceira Região já afetou o tema para julgamento de incidente de resolução de demanda repetitiva e igualmente também isso está ocorrendo no TRF da Quinta Região, ou seja, é um tema bastante polêmico e nada melhor que uma polêmica para iniciar uma série sobre processo tributário. Pois bem, o primeiro ponto que devemos observar quando vamos analisar essa questão é que o Código de Processo Civil, no artigo 7º, ele consagrou lá no título de normas fundamentais o princípio do contraditório efetivo como um pilar. E esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica nada mais é do que uma concretização normativa desse princípio. Ou seja, ele visa garantir um contraditório em casos em que o terceiro é chamado para responder pelo débito que não fez parte originalmente da relação jurídica, no caso aqui a relação tributária. E aí daí surge uma segunda questão. O nome incidente de desconsideração da personalidade jurídica é requisito fundamental ou é suficiente para se demarcar que esse procedimento ele somente pode ser aplicado para casos de incidente de desconsideração de personalidade jurídica na legislação civil, como é o caso, por exemplo, do artigo 50 do Código Civil? Eu penso que não. Primeiro ponto, primeira hipótese que afasta essa minha conclusão é que, se assim fosse, o artigo 134, parágrafo 4º do Código de Processo Civil não teria tratado de pressupostos legais específicos como um requisito para o pedido de instauração do incidente de desconsideração. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o CPC se preocupou tão somente por estabelecer um procedimento para que houvesse a efetivação do contraditório. A hipótese ou não de responsabilização ou de desconsideração deveria ficar a cargo da legislação material de cada ramo do direito. Por exemplo, temos o Código Civil no artigo 50, temos o CDC, temos na área do direito concorrencial hipótese de responsabilização, temos na área do direito ambiental hipótese de responsabilização, temos na área do direito aduaneiro hipótese de responsabilização e também temos na área do direito tributário regras de responsabilidade que está no Código Tributário Nacional desde 1966. Pois bem, com isso eu quero dizer que o nome incidente de desconsideração da personalidade jurídica talvez não tenha sido adequado. Na verdade é um procedimento que busca garantir o contraditório efetivo por um agir de um terceiro. Dito isso, passamos agora às principais polêmicas envolvendo a aplicação ou não deste incidente. A primeira polêmica diz respeito à questão do nome em si. Há quem defenda que o incidente não se aplicaria na execução fiscal porque a responsabilidade tributária não seria equivalente à desconsideração da personalidade jurídica. Sendo a responsabilidade tributária prevista legalmente, então seria uma hipótese de aplicação automática e não incidiria a necessidade de aplicação desse incidente. Eu penso que este argumento não merece prosperar porque, em que pese a responsabilidade tributária não ser ter uma estrutura normativa igual ou idêntica da desconsideração, trata-se ali na responsabilidade tributária de hipóteses legalmente previstas em que vinculam um terceiro a uma relação jurídica que originalmente ele não fez parte. Então, se você for olhar pragmaticamente, temos uma situação bastante semelhante com a desconsideração da personalidade jurídica. Ora, na desconsideração, o terceiro, no caso o sócio,
é levado a assumir, é levado a romper aquele bloqueio, aquela proteção patrimonial da pessoa jurídica para responder sobre aquela dívida em razão de atos por ele praticados e definidos na legislação. Dito isso, não vejo sentido em restringir a aplicação desse incidente para as hipóteses de tão somente de desconsideração da personalidade jurídica. Um outro ponto que reforça essa minha tese é a questão de que no direito tributário, sobretudo no Código Tributário Nacional, a partir do 134 do Código Tributário Nacional, é definido um rol de hipóteses de responsabilidade tributária. Nesse rol você vai constar responsabilidade de terceiros relacionada aos sócios, administradores, e também responsabilidades por infrações e outros tipos de responsabilidade. Esse rol ele permite a introdução, a imputação da responsabilidade tanto em momentos contemporâneos ao surgimento do fato gerador, da hipótese normativa de incidência do tributo, como em momento posterior. Um exemplo de um momento concomitante é quando aquele sócio gestor ele age com infração ao contrato social ou à lei e promove uma fraude tributária ou não medidas tendentes a evitar o recolhimento de tributo de modo doloso. De modo diverso, há hipótese de responsabilização que decorre de sucessão, ou seja, pode ocorrer em momento posterior ao fato gerador e até a própria constituição do crédito tributário. Dito isso, é importante observar que no sistema do direito tributário é permitido que o auditor fiscal, que é a autoridade administrativa, no momento do lançamento, desde já impute ou indique que aquele terceiro ele tem responsabilidade tributária com o débito e, portanto, porque praticou determinada ação, determinado fato descrito na hipótese normativa, e momento que ele terá a oportunidade de apresentar impugnação administrativa e se defender daquilo. Quando isso ocorre, meus amigos, a constituição do crédito definitivamente e posterior envio para a cobrança na dívida ativa e emissão da CDA, aquele terceiro, ele é incluído na CDA e ele já ingressa na execução fiscal, na verdade, como parte e não como um terceiro. Por quê? Houve um procedimento prévio administrativo, houve um contraditório, um efetivo e foi configurada aquela responsabilidade dele. Isso não significa que na execução fiscal ele não possa se defender dela, mas ele desde já ingressou como parte na execução fiscal. Situação diferente é quando aquele terceiro não ingressa na execução fiscal, ou seja, não ingressa no título, naquela relação jurídica como responsável, e no curso da execução fiscal ele é chamado a responder pelo aquele débito por alguma hipótese. Aqui, meus amigos, trata-se de uma verdadeira hipótese de aplicação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, aquele terceiro que não teve a oportunidade de se manifestar sobre o tema na fase administrativa, ele deverá necessariamente ser chamado, ser redirecionado mediante o procedimento de desconsideração. E aí que se insere a interpretação do artigo 4º da Lei de Execução Fiscal, a Lei 6830. Nele é constado que é possível incluir na execução fiscal terceiros e responsáveis. Mas esse artigo tem que ser interpretado com o contexto do Código Tributário Nacional e, existindo um procedimento para garantir um contraditório efetivo, ser interpretado com base no Código de Processo Civil. Como todos sabem, a Lei de Execução Fiscal ela não esgota o procedimento e tem como o processo civil, o CPC, como norma subsidiária. Então, pelo artigo 1º da Lei de Execução Fiscal e também pelo artigo 15 do CPC 15, é possível a aplicação, trazer esse procedimento que garante o contraditório efetivo para fazer, possibilitando que aquele terceiro, ao ser chamado para responder pelaquela dívida tributária, tenha a oportunidade de se defender, de apresentar provas e que haja, de fato, um contraditório em relação a isso. Por fim, eu gostaria de chamar a atenção que, diferentemente da legislação civil, a defesa, caso isso não ocorra, caso não haja a possibilidade do terceiro
lançando mão do incidente de consideração, ofereça uma defesa, ofereça um contraditório, ofereça suas razões, ele somente poderá se defender disso em sede de embargos à execução fiscal, que no caso da execução fiscal, a apresentação dos embargos à execução pressupõe a existência de garantia do débito, ou seja, ele só vai poder se defender daquilo se garantir aquele débito. Então isso somente reforça a interpretação de que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é totalmente aplicável para execução fiscal. Com isso eu encerro esse primeiro tema e espero trazer para vocês mais temas, mais polêmicas do direito tributário relacionado com o processo, ou seja, o processo tributário. Muito obrigado.